Essa é a acusação mais séria da história da Premier League a um clube da própria liga quando a gente fala de infrações ao fair play financeiro. Sim, a Premier League tem fair play financeiro. Eu sei que muita gente brinca, diz que parece que não tem, dados os gastos de diversos clubes ao longo de tantos anos. A liga tem o próprio fair play financeiro. Evidentemente que ele não é tão rigoroso quanto o de La Liga, quanto o da Espanha, mas ele existe, tanto é que as acusações da Premier League contra o Manchester City nesse momento são com base no fair play financeiro da Liga Inglesa. Não tem nada a ver, tá, gente, com o fair play financeiro da UEFA, da Europa. A Premier League acusa o Manchester City de infringir essas regras de fair play financeiro mais de 100 vezes ao longo de 9 temporadas entre 2009 e 2018, período em que o Manchester City conquistou 6 das 8 taças que tem na própria história do campeonato inglês. A complexidade desse caso é imensa, há muitos pontos a serem abordados, então eu vou tentar clarear o máximo que eu consigo nesse momento, também compreendendo que a notícia acaba de sair, não houve tanto tempo para a pesquisa e também compreendendo que todo o material da investigação, ela não está nas mãos da imprensa, né? Ele está nas mãos da comissão independente que foi escalada para julgar este caso. Então, assim, vou fazer o máximo que eu consigo nesse momento e conforme mais informações chegarem, conforme mais um maior clarear de toda a situação acontecer, eu trago novos vídeos aqui para tentar atualizar todo mundo. As principais acusações da Premier League ao Manchester City são centralizadas em um aspecto: maquiar como acordos comerciais, acordos de patrocínio, o dinheiro do próprio dono do clube, o grupo Abu Dhabi, enfim, os Emirados Árabes Unidos. E é importante pontuar aqui que hoje o Manchester City ele fatura mais com acordos comerciais do que clubes com marcas muito mais consolidadas como Real Madrid e Barcelona. Caso o Manchester City seja julgado culpado, as regras da Premier League prevêem punições que podem ir desde dedução de pontos até a expulsão do clube da Liga. Sabe o que está acontecendo com a Juventus na Itália, que perdeu 15 pontos, pode perder outros 20, parte da diretoria suspensa, enfim. O caso do Manchester City, a acusação da Premier League é muito mais grave e as punições também podem seguir o mesmo caminho de profundidade dessa gravidade. Poxa, mas o Manchester City não foi anos atrás julgado culpado pela UEFA e depois recorreu ao CAS, a Corte Arbitral do Esporte, e foi absolvido? Sim, mas são casos diferentes, por mais que as acusações sejam praticamente iguais, tá? A diferença aqui é que as regras europeias são uma coisa e as regras inglesas são outras. São, sei lá, o mesmo jogo disputado em estádios diferentes. A principal razão que deu ao CAS o veredito de absolver o Manchester City foi que grande parte das acusações da UEFA, elas estavam prescritas, ou seja, elas já tinham ultrapassado o tempo mínimo de validade que uma acusação pode ter, se eu não me engano, de 5 anos. Isso que vale no estádio do CAS da UEFA, não vale no estádio da Premier League, tá? Essa regra não existe, não há validade máxima de, enfim, quanto tempo uma acusação ela pode ter. E segundo que, nas regras da Premier League, não há possibilidade do Manchester City recorrer da decisão ao CAS, que foi quem o absolveu lá atrás em relação às acusações da UEFA. Então essas são duas diferenças que podem ser centrais no desenrolar desse caso. A Premier League também acusa o Manchester City de ativamente atrapalhar as investigações que acabaram durando mais de 4 anos. Isso não é necessariamente um indicativo de que o clube é culpado, mas eu vejo nessa celeuma toda, no que dá para ver sem acesso de fato às acusações, ao material das acusações, às provas da Premier League e às contraprovas do Manchester City, tem no mínimo aí uma derrota institucional, já há uma mancha no Manchester City. Simplesmente porque o clube, se inocente, não conseguiu resolver nos bastidores uma questão seríssima e que agora está em praça pública, está em curso de julgamento depois de uma acusação oficial da Liga. Esse argumento da Premier League ele é rebatido pelo próprio Manchester City, que divulgou
uma nota oficial. O clube se diz surpreso de ser acusado depois de ter, segundo a nota, colaborado extensivamente, de maneira vasta e completa com as investigações. O City também diz que lhe agrada o fato de que tudo será julgado por uma comissão independente e imparcial. Tudo isso me fez lembrar de uma declaração do Guardiola no fim da temporada passada, tá? Então, no dia 6 de maio de 2022, o Guardiola, durante uma entrevista coletiva, justamente sobre esse contexto de acusações ao Manchester City por infrações de regras do fair play financeiro, ele disse o seguinte: Every single word I said in all my press conference, even people don't believe me. Every word I said is because truly believe it. And when I defend the club and the people, it's because I work with them. And when I'm suspicious or the people accuse something, I ask to them, tell me about that. And when I said this was like this, like that, like that, okay, I believe them. Because I said to them, if you lie to me, the day after I'm here, I will be out and you will not be my friend anymore. Vamos esperar para entender o que vai acontecer. Tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte e é importante pontuar aqui que, pelo menos por enquanto, não há prazo para que o julgamento aconteça e um veredito seja encontrado. Não sei se vai ser antes do fim dessa temporada, se vai ser nas próximas semanas, nos próximos meses, ou se vai demorar mais do que isso. Como eu disse no início do vídeo, haverá outros vídeos aqui no canal da TNT Esportes, nas redes sociais da TNT, para tentar atualizar vocês dos próximos passos. Repito, as acusações são seríssimas e, caso o Manchester City seja culpado, as implicações podem ser históricas.